Fala galera, beleza? Estamos aí para mais uma aula de história. Vamos falar um pouquinho sobre um processo bastante importante que aconteceu de história contemporânea, que é a Guerra Fria. Para a gente falar sobre esse tema, a gente vai abordar um símbolo em específico que foi bastante importante e bastante vital para esse período histórico, que é o Muro de Berlim. Então a gente vai conhecer um pouquinho essa fronteira e conversar um pouquinho a respeito dela. Beleza, galera? Sigam comigo aí. Então vocês já devem ter visto alguma imagem do Muro de Berlim em algum lugar, revista, site, talvez até em algum filme, que muitos filmes foram feitos a respeito disso, né? E então aqui tem uma imagem que eu coloquei para vocês a respeito do Portão de Brandeburgo, que vai se tornar o grande símbolo da queda do Muro de Berlim, né? Essa foto ela é bem pertinho da queda, na verdade. Então assim, só para a gente perceber um pouco, era um muro que dividia a cidade em duas partes, ela dividia Berlim em... Então essa divisão de um país em duas partes é algo bastante absurdo se a gente pensar nos dias de hoje. É só você imaginar aí na sua cidade, você olhar a cidade e falar assim, meu, já pensou ter um muro aqui, eu não poder atravessar essa rua, eu não poder ir para aquele outro lugar da cidade? Isso é uma coisa meio que impensável nos nossos dias atuais. Então, para a gente ter uma ideia melhor de como funcionava esse muro, trouxe esse mapa aqui para a gente perceber por que ele foi construído. Então, qual foi o objetivo da existência desse muro, né? Vocês podem ver ali no mapa a divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela foi dividida em 4 possessões dos 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial lá em 1945, né? Então, você tem do lado amarelo ali era a parte ocidental, era a parte capitalista do mundo e da Europa e, consequentemente, da Alemanha, né? Que quem controlava era a Inglaterra, Estados Unidos e França, né? E o lado laranja era o lado controlado pela União Soviética, pelo comunismo soviético. Tá? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945, inicia-se logo a Guerra Fria, já emenda uma coisa na outra, e aí você tem esse cenário aí. E como a Alemanha foi a grande vilã, né, considerada a grande vilã da Segunda Guerra Mundial e a perdedora, o território alemão foi dividido em 4 partes entre os vencedores que vão controlar essa Alemanha. A capital da Alemanha, Berlim, ela fica inteiramente do lado oriental, tá? Então ficava inteiramente do lado da União Soviética, que a gente pode perceber ali, gente, ó, o destaque aonde é que fica Berlim, tá? Que é aí no nordeste da Alemanha, mais ou menos, certo? Essa capital também vai ser dividida nessas 4 possessões. Então, do lado vai ser dividido em 2 partes, um lado capitalista e um lado comunista, tá? Então, o que vai ser o Muro de Berlim? O Muro de Berlim vai ser construído todo em volta da parte oriental de Berlim, tá? Então, eles vão dividir a cidade aqui, ó, nessa fronteirinha aqui que a gente pode ver no mapa, certo? E vão isolar a parte ocidental para que não tenha contato entre o capitalismo e o comunismo, tá? Tá, professor, mas quem construiu o muro? Quem construiu o muro foi a União Soviética, porque o grande problema que a União Soviética estava enfrentando aí no início da década de 60 era justamente a fuga de muitas pessoas da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental. Então, qual foi o objetivo da construção do muro? Fazer com que as pessoas parassem de fugir para a Berlim Ocidental, né? Segurar a população na Berlim Oriental. Provavelmente porque a vida na Berlim Oriental não estava muito boa, né? Então a União Soviética não estava conseguindo deixar a vida da população alemã na Berlim Oriental de uma forma legal. Então esse muro vai ser construído com esse objetivo aí. Beleza, galera? Vamos lá, falando um pouquinho do muro. Então, gente, essa imagem que tem aí para vocês é uma das imagens do muro. A gente pode perceber qual que é a estrutura desse
e constroem esse muro aí para dividir com essa estrutura toda. Quanto tempo eles levaram para construir o muro? Uma noite. Como assim, professor? Mas vamos fazer tudo isso em uma noite? Não, calma, gente. Eles levaram uma noite para fechar toda a fronteira. Isso foi na noite do dia 13 de agosto de 1961. Tá? Então, eles decidem fazer um muro. E aí, nessa noite do dia 13 de agosto, eles cercam toda a fronteira entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Isso dá 43 quilômetros. Como é que foi esse cercamento? Foi com arame farpado, né? Então uma cerca simples, eles vão fechar nessa noite. A galera acorda no dia 14 de agosto de 1961 e vai olhar cheio de guarda e arame farpado para todo lado, vai falar assim, cara, eu não posso mais atravessar para o outro lado. E aí as pessoas vão ficar dentro dessa dinâmica aí. Aí com o passar do tempo esse muro vai sendo construído de uma forma mais completa, mais complexa. Falando um pouquinho dos números desse muro. Então entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental você tem 43 quilômetros de muro. Tá? E, além disso, em torno da Berlim Ocidental, lembrando que o muro foi construído para isolar esta Berlim Ocidental, você vai ter também outros 112 quilômetros de cercas e muros cercando a Berlim Ocidental, né, para tentar isolar a Berlim Ocidental com essa fronteira física aí. Tá? E aí os números são muito impressionantes, gente. Nós tínhamos 302 torres de controle, tá? Como essa aqui, que a gente pode ver ali, né? Então, 302 torres de controle, 20 bunkers, que são fortalezas, né? Usadas para pequenas fortalezas usadas para um eventual ataque e tudo mais, 259 recintos para cães. Esses cães eles eram acorrentados em correntes de 20 metros e ficavam ali de guarda para caso alguém tentasse atravessar. E além disso, 127 quilômetros de cercas com detectores caso alguém tentasse atravessar. Então o que era esse detector, professor? Esse detector ele era uma linha, um fio que era ligado a um alarme, um sininho e uma espécie de fogo de artifício. Então, caso alguma pessoa tropeçasse nessa linha, o alarme disparava e os guardas eram alertados. Então, a ideia era isolar as duas partes da cidade. Então, você tem aqui um muro, dá para ver legal nessa imagem, um muro físico mesmo. Esse muro chegava a 5, 6 metros de altura em determinados espaços. Aí você tem uma área morta aqui, uma terra de ninguém, que era justamente cheia de areia e cascalho para que as pessoas tivessem dificuldade de andar e atravessar. E aqui você tem a guarita dos guardas, que facilmente viriam qualquer pessoa tentando atravessar aqui, e uma cerca física aqui, e essa área era muito iluminada, principalmente à noite, para evitar qualquer tipo de fuga, tá, gente? Então, isso é um pouquinho da estrutura do Muro de Berlim. Aqui a gente pode ver uma outra imagem bacana que mostra uma guarita, uma das torres de vigia. Ela tem uma clarabóia aqui que o guarda podia facilmente atirar dessa clarabóia a qualquer pessoa que tentasse atravessar. Então, aqui o muro físico novamente, aqui está fazendo fronteira com um cemitério, e aqui do outro lado você tem uma passagem de carros ali, onde tem um espaço vazio, justamente para os guardas visualizarem a galera que tentava atravessar. Essa imagem é espetacular, gente, essa imagem é impressionante, é uma foto aérea tirada, se não me engano, em 2007. E ela mostra um Berlim, o centro de Berlim à noite, tá? Então é uma foto bem recente, de um pouco mais de 10 anos, Mas ela mostra o quê? Exatamente aonde passava o muro. A gente pode ver pela diferença das cores das lâmpadas ali, que são a iluminação de rua dos postes entre as duas Berlins,
Então o que acontece? Por ter uma dinâmica completamente diferente, né, então as cores das lâmpadas usadas nos postes eram diferentes, né? Do lado oriental mais amarelado e do lado ocidental é uma lâmpada clara, uma lâmpada branca, né? Então essa foto mostra exatamente onde é que ficava esse muro entre dividindo as duas partes de Berlim. Então é muito legal essa foto e eu acho ela espetacular. Então aqui falando um pouquinho mais sobre essa fronteira, nessa maquetezinha a gente pode perceber certinho como é que era essa fronteira, né? Então você tem o corredor de patrulha, em muitas áreas você tinha uma espécie de fosso, quer dizer um buraco mesmo para dificultar a passagem de qualquer fugitivo, né? Barreiras com estacas de aço, que deu para a gente ver naquela foto lá do cemitério, né? Algumas partes de cerca elétrica e aquela parte de uma estradinha que os carros dos guardas podiam passar. Então esse muro era uma fortaleza, ele era construído de uma forma muito complexa e segura para evitar realmente qualquer tentativa de passagem de um lado para o outro desta Berlim. Essa imagem aqui a gente pode ver, então, é um momento de construção desse muro, né, em que os militares ali estão construindo a estrutura do muro e tirando o arame farpado, colocando uma estrutura mais rígida, e dá para ver que ali que eles vão cortar uma linha do trem, né? Então eles estão cortando o transporte entre as duas partes de Berlim, né? Aqui outra imagem interessante, a gente pode ver que é uma imagem que ela foi uma foto que ela foi feita do lado ocidental, né? Então a galera ali, ó, tem 4 rapazes olhando a construção do muro do lado oriental, né? E aí tem um cartaz ali, uma placa que está dizendo o seguinte: você está deixando o setor americano. Né? Então, se você passar dessa fronteira ali, você deixou o setor americano e entrou no setor soviético. Né? Já tem um muro baixinho ali e estão construindo um muro bem maior, bem mais seguro lá, bem no meio da rua que eles estão observando ali. Beleza, pessoal? E aqui nós temos o nosso famoso Konrad Schumann, certo? Essa foto é fantástica também, ela é uma das mais icônicas quando se fala do Muro de Berlim, tá, gente? Então nós estamos falando aí de um soldado da União Soviética, né? Konrad Schumann era soldado alemão, né? Como ele era da Alemanha Oriental, então ele era um soldado a serviço da União Soviética. E Konrad Schumann, ele não ficou nem um pouco satisfeito, nem contente com o Muro de Berlim. Né? Muito provavelmente ele já queria há muito tempo atravessar essa fronteira e viver na Berlim Ocidental. Né? Então, quando se constrói o muro lá no dia 13 de agosto, Konrad Schumann estava de serviço e essa foto foi tirada 2 dias depois, no dia 15 de agosto de 1961. Konrad Schumann estava observando de serviço ali com a sua arma, a sua farda. E aí, de repente, no momento em que ele decide, ele sai correndo e salta o muro, ou melhor, né, não é um muro ainda, salta o arame farpado e atravessa para a Alemanha Ocidental, fugindo da Alemanha Oriental. Então essa foto ficou muito famosa, porque foi tirada bem no momento em que ele salta, né? É fantástica a foto. E ele leva tudo, leva a farda, leva o uniforme, leva a arma, leva tudo para a Alemanha Ocidental. E lá em cima vocês podem observar que tem uma estátua, né, que foi tirada num bairro em Berlim, que é uma estátua justamente desse momento da fuga de Konrad Schumann, né, dessa fronteira aí, partindo de um lado, do lado oriental, para o lado ocidental. E aí uma questão bastante interessante é a questão de como essas pessoas em fuga eram recebidas do lado ocidental. Então muitas vezes a galera recebia eles muito bem, ajudava a galera a fugir, ajudava a galera a chegar na Alemanha Ocidental, né, na Berlim Ocidental, com o objetivo
de receber essas pessoas, né? Porque eles vão ser membros do mesmo país, eles são alemães, né? São cidadãos alemães que estão divididos aí por uma fronteira que já está dando, né? Se foi preciso construir um muro, é porque algo de errado está acontecendo, né? Então eles eram recebidos muito bem pelos alemães da Berlim Ocidental, tá? E aí não só de Konrad Schumann, mas muitas outras fugas foram registradas dentro dessa dinâmica do Muro de Berlim, ok, pessoal? E aí nós temos o caminho, né, que esse muro vai fazer até a sua queda, né? Então a queda do Muro de Berlim foi no dia 9 de novembro de 1989. Em 89 a União Soviética já está dando sinais de enfraquecimento. 2 anos depois dessa queda, em 1991, ela oficialmente acaba, né? E o Muro de Berlim ele vai cair de uma forma bastante interessante, né? Então, no dia 9 de novembro de 1989, o prefeito da Berlim Oriental, né, ele vai fazer um pronunciamento e ele vai dizer assim, de uma forma bem desleixada, ele vai dizer assim, as fronteiras entre as duas Alemanhas vão ser liberadas, então os alemães vão ter trânsito livre. Aí a galera escutando aquele pronunciamento fala assim, o quê? Como assim? As fronteiras vão ser liberadas? Quando? Agora? E aí ele não vai deixar, ele não vai dizer quando, né? Mas aí a galera escuta isso eram 6 horas da tarde, né? Então a galera escuta isso e a galera sai correndo pro muro, fala, a gente vai conseguir atravessar, a gente vai poder atravessar o muro, vai poder ir pro outro lado, e rapidamente a fronteira do muro dos dois lados, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, vai encher de gente, vão ficar gente para os dois lados, e a galera querendo derrubar esse muro. De repente, nos próximos dias, a galera começa a pegar em pedras, começa a pegar em picaretas e bater no muro e agredir o muro, como essa imagem dessa menininha ali, ela tá com uma pedra na mão e batendo no muro. Esse muro era de concreto, era muito duro, então obviamente que não seria efetivo, né, as pessoas derrubarem o muro com as próprias mãos, né? Mais tarde vão ser usados tratores, guindastes, como tem lá na imagem de cima. Mas é muito interessante que a galera estava muito tempo querendo a queda desse muro, e aí começam a derrubada desse muro de uma forma bastante efusiva no dia 9 de novembro de 1989. E isso vai virar uma grande festa na Alemanha, né? Então as pessoas vão ficar muito felizes com a queda do Muro de Berlim, certo? E aí aqui mais duas imagens bastante legais a respeito dessa queda, né? A primeira lá em cima mostra uma placa desse muro caída, e aí tem alguns soldados da Alemanha Oriental olhando ali, né? Meio que parece que atravessando para a Berlim Ocidental, né? E aí é muito interessante que duas Alemanhas voltam a se encontrar, né? Isso simboliza muito mais do que o encontro desta Alemanha dividida, mas também simboliza o enfraquecimento e o fim dessa Guerra Fria, né? Que já está dando sinais de esgotamento aí em 1989. E a imagem de baixo é muito bacana também, que mostra um grande vão aberto aí nesse muro, né, e as pessoas dos dois lados da Alemanha se encontrando. Então as pessoas se encontram, se abraçam, se beijam, dançam, tocaram música, tocaram instrumentos musicais. Foi uma grande festa esse fim do Muro de Berlim aí nessa dinâmica, tá, pessoal? E aí, continuando, existe ainda muito presente dentro de Berlim e da Alemanha a existência do muro, né? Então aqui essas fotos são atuais e vocês podem observar que onde existia um muro que ele foi derrubado, permanece um monumento, né? Então permanece aí uma linha que representa justamente o espaço onde esse muro existia, onde ele estava, né? E ali a gente pode observar, por exemplo, nas duas imagens, que ele atravessava ruas, né? Ele cortava ruas, ele usava prédios como fronteiras. Então, assim, é uma coisa completamente desumana construir um muro para separar as pessoas,
né? E aí, ano passado, então, fez um aniversário de 30 anos da queda do Muro de Berlim, né? E num jogo do campeonato alemão entre o clube de Hertha e Leipzig, né, eles vão recriar o muro em homenagem a esses 30 anos de queda do Muro de Berlim, né? Então ali na foto a gente pode ver momentos antes do jogo que eles recriam dentro do campo o Muro de Berlim. Então existe uma memória muito grande, muito forte a respeito do Muro de Berlim, tá, pessoal? Ainda existente na Alemanha. Essa foto, pessoal, só para a gente finalizar aqui o papo, então essa foto é do momento em que o pronunciamento da queda do Muro de Berlim acontece e as pessoas vão se reunir na frente do portão de Brandenburgo, no centro de Berlim, né? Essa foto foi tirada do lado ocidental, então vocês sempre vão ver uma parte do muro completamente pichada, tá? Essa parte pichada é do lado ocidental do Muro de Berlim, tá, pessoal? O lado oriental tinha toda aquela estrutura de segurança que a gente falou anteriormente. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Estudem mais, busquem ler, busquem conhecer mais a respeito desse Muro de Berlim, que tem muita coisa bacana. Existem outros muros espalhados pelo mundo na atualidade, né? Então não foi uma exclusividade da Alemanha nazista, perdão, da Alemanha pós Segunda Guerra, dividida em duas ideias completamente diferentes e dividindo uma população. Tá? Então existem muros por boa parte do mundo hoje que separam ideias, separam pessoas, o que não é uma coisa nada legal. Beleza, galera? Abração, até mais.